Vamos começar agora então a nossa live sobre como iniciar o seu projeto de interiores e decoração. Então, enquanto o pessoal vai entrando aqui, a gente vai se apresentar um pouquinho. Meu nome é Diego Miranda Leite, sou designer de interiores, produto e gráfico. Eu sou Zé Pantaroli, sou arquiteto com formação, pós-formação na verdade em iluminação e projeto de interiores. Juntos nós formamos o Estúdio Pantaroli Miranda, somos um estúdio de Curitiba, atuamos aí no mercado desde 2007 e desde 2013 com a nossa marca Estúdio Pantaroli Miranda. O nosso carro-chefe aqui no estúdio, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Vou contar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Tem bastante gente entrando lá. Tem, mas o nosso carro-chefe aqui é o projeto de interiores, mas a gente sempre tem uma demanda também para arquitetônico, projeto comercial, a gente atende a área corporativa, residencial e somos reconhecidos aí pelo projeto conceitual que a gente sempre faz, aplicando cores e estilos aí diferentes do que normalmente a gente encontra no mercado. A gente gosta de falar sempre que a gente consegue ver beleza em todos os estilos, clássico, moderno, contemporâneo. Cada estilo tem uma beleza, cada cliente tem um estilo e a gente consegue ver beleza em todos, né? É verdade. E projetar isso para o cliente. Essa é uma linguagem, na verdade, que a gente fala no nosso trabalho, mas algumas pessoas dizem, não, eu consigo ver o estilo em vocês. A gente acaba não vendo, porque na verdade a gente vai muito, como o Zé falou, a gente vai pelo que o cliente procura, né? Acho que é muito fundamental que os projetos eles tenham a linguagem do que o cliente quer. Então isso acabou se tornando aí um nosso diferencial, né? A nossa junção da arquitetura, né? Que é a parte do Zé, com a parte do design que é minha, forma aí o nosso conceito e a diferença aí nossa no mercado. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, fique à vontade também para seguir o nosso estúdio, @Estúdio Pantaroli Miranda, tem aí na página da Insepa Brasil. E, enfim, vamos conversar aqui. A nossa ideia é bater um papo, explicar um pouco mais para vocês de forma descomplicada como iniciar, né, um projeto de interiores e decoração. E espero que vocês gostem aí do conteúdo. Se vocês quiserem fazer perguntas durante, não tem problema. É para ser, como o Diego falou, uma conversa bem solta. A gente tem alguns materiais aqui para mostrar para vocês durante o decorrer da live, mas podem nos pausar, podem nos perguntar, que às vezes acaba passando batida e a gente não responde, né? É verdade. Bastante gente entrando, hein? Vamos lá, estamos com 16 pessoas. Para dar mais eu vou contar mais um pouquinho do nosso estúdio, né? Mais um tempinho só para a gente esperar o pessoal entrar. Como a gente falou, né? A gente tem essa linguagem aí bem colorida e na nossa trajetória aí dos nossos 10 anos de marca Estúdio Pantaroli, que a gente comemora no ano que vem, a gente já tem aí acumulado 12 prêmios pelo escritório, sendo aí os últimos 3 Cannes, né? No maior festival de criatividade do mundo, e também uma nomeação de obra do ano pelo ArchDaily Brasil, que aconteceu no ano passado. Aliás, eu acho que o ArchDaily é um portal bem bacana da gente estar divulgando, né? Tem vários projetos interessantes e acho que fica a dica aí para quem quiser, de repente, até se inspirar para fazer os projetos. É sempre válido dar uma olhadinha lá no ArchDaily, que é bem bacana. Sim, e acho que é bem importante isso que o Zé falou, até para a gente começar a startar aqui a nossa conversa. Mas enfim, quando você vai começar, né, a desenrolar um projeto de interiores e decoração, o primeiro passo é sempre você chegar no conceito, no estilo. Então, fazer uma pesquisa, né, para poder identificar aquilo que você procura, ela é fundamental. Tanto no ArchDaily, como o Zé falou, que é um portal bem interessante, como no próprio Instagram, no portal das marcas, a própria Insepa, ela tem várias imagens, inspirações, né? De referência e inspirações no portal deles. No portal, no site, no Insta, o site também é bem bacana. O Pinterest também é uma ferramenta aí muito importante para você identificar aí estilos daquilo que você gosta, né? Então, esse é basicamente o início, né? Quando você vai começar a fazer um projeto, você tem que identificar o estilo do que você quer que esteja ali naquele ambiente. Então, normalmente, quando a gente vai iniciar um projeto com um cliente, a gente faz um brainstorm com o cliente para identificar aquilo que ele gosta, entender o estilo de vida, né?
O estilo de cada pessoa tá ligado muito, né, Zé, na vivência do que a pessoa tem. Então é viajando, saindo num restaurante, observando os espaços, que você vai identificando e formando, né, o estilo que você gosta. Isso que o Diego falou é muito importante, a questão do estilo, né? E isso ser aplicado ao cliente ou a vocês, enfim. Porque não adianta você propor uma coisa que a pessoa acha bonita, por exemplo, e no dia a dia ela nem encosta, não usa. Vários casos a gente custa, aquela sala lá eu não vou, aquela cadeira eu quase nem sento. Então eu acho que estamos numa época assim de aproveitar os ambientes, né? Ainda mais depois do que passamos aí pela pandemia e tudo mais, a gente sentiu nos nossos clientes uma valorização extrema do lar, da casa, do próprio escritório. Ver esses espaços com outros olhares é bem importante. Então, isso que o Diego comentou, da onde você tira as suas inspirações. Às vezes você vai viajar e vê um restaurante legal e gosta da iluminação, por exemplo. Isso é inspiração. Você foi lá, gostou do que aquela luz estava proporcionando, naquele ambiente diferente, digamos assim, e você pode trazer isso de alguma certa forma para dentro do projeto, né? Alguns clientes normalmente gostam, às vezes, de uma linguagem mais clean, algumas com uma linguagem mais, né, colorida, o maximalismo e o minimalismo aí contrapondo. A gente aqui no estúdio tem isso muito bem pautado nos nossos projetos. A gente tem aí, a maioria dos nossos projetos, eles são bem maximalistas, vamos chamar assim, mas também temos uma cartela de minimalismo e esse balanço é bem interessante. Como a gente tem uma frase, né, na verdade, que todo mundo gosta de falar, que menos é mais. Mas pra gente, essa frase aí, ela foge totalmente. A gente acredita que mais é mais e menos é menos. Então é aí que você acaba tendo, né, um conceito diferente para criar realmente um projeto inovador e não simplesmente um ambiente que você vai na casa dos teus amigos e encontra aí ambientes iguais. Vou aproveitar e fazer um gancho ali que a Suzane, nossa amiga, está comentando. Ela conhece o nosso escritório e ela falou que a gente tem uma questão assim, meio cinematográfica. E vamos concordar com ela. É verdade. Porque quando nós fazemos o projeto, a gente pensa assim, como será que vai ser esse cantinho? Olha só esse ângulo, essa foto. Então, querendo ou não, a gente acaba pensando meio nesses cantos cinematográficos, que nem a Su falou. Su, beijo. E é isso. Também o Diego tá mandando um abraço pra gente. Legal a galera que a gente conhece aí, bastante gente nova também. Então vamos lá. Acredito que depois a gente identificar, né, o primeiro passo sempre é isso que a gente falou até então. Você identificar o teu estilo, né, aquilo que te agrada e que te traz aí um sentido para o espaço. E depois identificar esse estilo, né, esse conceito, é muito importante daí você procurar referências, né, disso que você procura para que você já tenha uma linguagem visual, né, vamos chamar assim, um sistema visual para seguir aí durante todo o decorrer do desenrolar de um projeto. Isso é bem importante, assim, porque, por exemplo, às vezes você tem na cabeça uma coisa, daí você começa fazendo o projeto e vira outra, e daí você passa no Pinterest e vê uma coisa que você gosta. Então, assim, isso que o Diego falou é bem importante. Seguir uma linha. O que eu quero com esse ambiente? Vamos dar um exemplo de uma sala. Uma sala. Eu quero uma sala para leitura. É um tipo de iluminação. Não, eu quero uma sala de jantar. Outro tipo de iluminação, outro tipo de mobiliário. Então, quanto mais informações vocês tiverem do que vocês realmente querem do projeto, mais fácil, mais gostoso, mais legal vai ser de resolver, assim. E é bom sempre passar um filtro também, depois que você faz esse briefing, né, esse brainstorming de imagens, até para você não se perder ali naquela quantidade, às vezes, absurda de referências que normalmente a gente procura, né? Porque quando você está ali navegando, tem tanta coisa que você gosta. Tá inspirado. Então tem que saber passar um filtro nisso também e priorizar aquilo que é importante, né? Acho que essa parte da priorização, ela é até um reflexo do que deve acontecer ali no momento que você vai startar um projeto. Então vamos dizer que vai começar um projeto de um apartamento. É bom você segmentar aquilo que você quer começar antes, se você não for, por exemplo, produzir todo esse projeto de uma vez só. Então, normalmente os clientes gostam de começar pelas áreas sociais, que são ali a sala de estar, a cozinha, né, que são aquelas áreas onde a gente normalmente recebe os amigos e as visitas, né? Banheiro também entra nessa, né? De repente lavabo, um banheiro. Depois das áreas sociais, normalmente o pessoal parte aí para as áreas íntimas, que são os quartos, sala de TV, e finalizando aí as áreas técnicas, né, como lavanderia e tudo mais. E eu acho bacana também, de repente você que comprou um apartamento novo, por exemplo, você passar uns dias no apartamento, sabe?
tô falando por experiência, assim, porque às vezes você acha, ah não, o apartamento aqui vai ficar legal um sofá. Daí você vivendo nesse apartamento, você percebe que naquele canto ali não cabe um sofá, porque ou tem muita luz, ou é muito escuro, ou tem muito vento. Então, normalmente essas áreas íntimas, assim, que de repente demoram um pouco mais, né? Começa com social, como o Diego comentou. A área íntima você pode colocar lá, dormindo no colchão, numa cama, e você vai percebendo, ah, eu tô sentindo falta de uma coisa mais aconchegante. Ou não, quero uma coisa mais clean. Eu acho legal viver os espaços para você depois conseguir tomar umas decisões mais maduras, digamos assim. É isso aí. E depois de coletar, né, basicamente essas informações de estilo, o próximo passo seria criar o layout, né? Então vamos usar como exemplo uma sala de estar. Você optou por começar a tua reforma da sala de estar do teu apartamento. Então o primeiro passo depois de todo esse momento é criar o layout para isso. E obviamente, para você criar o layout, você precisa ter as medidas. Então, uma medição é sempre muito importante, né? Passar para o papel o ambiente como um todo, para que você possa entender o que vai caber dentro dele e criar um layout que seja também um layout inteligente, né? A gente não pode simplesmente pensar em estética e não pensar na usabilidade. Então tem que ter a circulação generosa entre poltrona e mesa de centro, por exemplo. Às vezes não tem como a gente colocar tudo dentro de um espaço, então é legal priorizar o que é importante para que crie, né, e surja um layout interessante. Normalmente, né, Zé, as empresas, quando você compra um apartamento, eles já têm, por exemplo, o decorado, né, que ele já te dá ali uma prévia de layout, onde é o melhor local para a mesa de jantar e para o sofá. Então, o layout é muito importante, mas para você criar esse layout, obviamente, você tem que medir esse espaço como um todo. E aproveitando, falando um pouquinho mais especificamente sobre medição, eu diria até que é um dos momentos mais importantes do projeto. Por quê? Se você tira uma medida errada, pode ser centímetros. Dependendo do projeto, se for uma marcenaria sob medida, vai dar problema. Então, quanto mais minuciosa a medição for, menos problemas a gente vai ter lá na frente. Eventualmente pode ter alguma coisa ou outra, mas a gente tenta medir sempre certinho, milímetros por milímetros, para realmente não ter surpresas lá na frente. Ah, como é que vocês medem as obras? Tem várias formas de medir. Normalmente a gente pode medir com uma trena normal, a gente pode medir com essas trenas a laser. Que são uma mão na roda. E eu vou confessar para vocês que eu coloquei uma trena laser nossa no bolso do casaco, coloquei para lavar e já era. Então não. Então cuida da trena, porque é pequenininha, vai no bolso. Mas realmente, brincadeiras à parte agora, ela é muito boa, ela te dá normalmente distância de 40 até 50 metros, então assim, você consegue ter lá 35,43, tem alguns modelos no mercado que fazem até volume, enfim. Já passa a metragem quadrada, o que é muito importante na hora de você, por exemplo, comprar um revestimento, você tem que saber a metragem quadrada para isso, né? Então essa parte aí da medição realmente é um processo muito importante. E outra dica que é interessantíssima a gente dar é que é sempre também muito legal que qualquer fornecedor que vai executar, por exemplo, a tua marcenaria, que ele vá, antes de iniciar o projeto em si, que ele vá no ambiente e faça novamente a medição em loco. Então a parte de medição é importante, a gente não cansa de falar que é importante que o cliente meça, nós como profissionais fazemos também uma medição minuciosa e cada fornecedor que vai entrar para colocar algo sob medida também faça a sua medição para que assim essas informações batam e você com isso tenha aí um processo de obra e de execução muito mais eficiente, vamos chamar assim, né? Até porque cada fornecedor trabalha com uma medida, por exemplo, assim, marcenaria normalmente trabalha com centímetros, às vezes até milímetros, marmoraria também, então assim, isso que o Diego pontuou é muito importante e, como eu falei, né, quanto mais medidas a gente tem, menos chance de ter erro lá na frente, e isso é muito importante. E partindo depois daí desse momento da medição, né, o que a gente costuma normalmente já levantar antes mesmo do projeto é a paleta de cores. Então a paleta de cores vocês vão perceber que ela é essencial durante todo o processo. E tem N formas da gente, né, por exemplo, criar uma paleta de cores. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, existe esse círculo de cores que a gente chama. Ele tá um pouquinho, agora deu para ver melhor.
Esse círculo de cores a gente consegue achar essa imagem de referência, por exemplo, na internet. Ela é basicamente um círculo com as cores que sempre se repetem. E desse círculo você consegue criar paletas de cores com composições, né? As cores são complementares, né? Não todas elas, né? Cada cor tem a sua cor complementar. Então você precisa muito bem definir a cor principal que você quer e depois descobrir quais são as cores complementares dela para que isso se reflita no projeto. E uma forma da gente, né, achar as cores complementares é através desse círculo de cor. Que a gente tem até um aqui, ó, que você, por exemplo, vamos escolher um azul. Vou colocar esse azul aqui em cima. Coloquei o azul. O que esse círculo de cores nos diz, Diego? Então, ó, a gente na verdade coloca, né, escolhe a cor principal e automaticamente essas laterais e a parte de baixo já nos dão as cores complementares. Então, o ideal do complementar mais agressivo é sempre o de baixo, mas se você quiser seguir cores complementares que fiquem mais dentro da paleta, né, mais harmônicas, na verdade eu acredito que todas essas elas vão ficar harmoniosas. Sim, mas essas composições na lateral, elas acabam se tornando aí uma cor muito mais próxima da cor base, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, escolher esse tom de azul, a gente pode trabalhar com todos os tons de azul, né? Como também pode trabalhar com esses tons na lateral. E se quiser chamar a atenção, coloca um elemento numa cor mais forte, que é a de baixo. Isso a gente vê muito no cinema. Legal. A Amélie Poulain é uma referência perfeita para isso. Eles têm, por exemplo, cenários que estão, vamos dizer lá, eles têm muita cor verde e vermelho no filme, né? Então se a gente pôr aqui ó, o verde, a gente já vê automaticamente embaixo essa paleta aqui, né, nos tons mais vermelhos, vamos dizer assim. Então, uma parte fundamental do projeto, para a gente já juntar aqui com essa parte da cor, é você definir qual é o objeto de destaque dentro do ambiente. Então, vamos dizer, normalmente os objetos de destaque são os objetos maiores. Numa sala, seria o sofá ou a mesa de jantar. Então, se você for criar uma sala ali toda em tons de azul, né, que é o que a gente viu aqui agora, e quiser colocar esse tom de azul, né, um objeto de destaque para criar um conforto visual, a gente põe a sala toda em azul e pode pôr o sofá numa cor mais viva. Então isso é muito visto no filme da Amélie Poulain, que eles têm lá, por exemplo, um ambiente todo azul, mas tem uma luminária vermelha. Então essa composição de cores com um objeto e uma cor em destaque diferente de todo o entorno, cria uma harmonia visual, não só visual, mas para o dia a dia, que a gente costuma falar que é o abraço, né, Zé? É o abraço. Isso que o Diego falou é verdade. No filme da Amélie Poulain, que realmente recomendo, é um filme já antigo, mas muito legal, assim. Eu me lembro muito de uma cena que ela tá, me corrija se eu estiver errado, com uma roupa verde, acho que é um cap verde e uma blusa verde. E ela vai pegar uma xícara vermelha. Então quando você olha aquela cena, você fala, nossa, combinou tanto. Deu um abraço, isso que a gente fala. Porque o vermelho ali e o verde, eles se complementam e tudo mais. E várias outras situações, eu acho que azul com amarelo. Enfim, assistam um filme que eu acho que vale a pena, vocês vão entender o que a gente está falando. E tenham sempre o círculo de cores com vocês nesse momento inicial do projeto, porque ele é fundamental. Não só para esse início, mas como todo o resto, como a gente falou. Normalmente a gente gosta de entregar para os nossos clientes as pranchas já com uma paleta de cores, né? Esse aqui é um exemplo até, a gente coloca uma paleta de cores aqui em cima. Essa cliente desse projeto em especial, ela viajava muito para os Estados Unidos e ela gostava de trazer todos os adornos dela de lá. Então a gente precisava orientar ela a forma de comprar esses adornos, né? E trazer eles para o Brasil e que eles combinassem com o espaço. Então a paleta de cores foi o que orientava ela nesse momento de viagem. Ela levava a paleta de cores e ela comprava adornos que tivessem dentro daquela paleta de cores. Então isso, quando ela colocava o adorno no espaço, fazia com que o espaço todo conversasse. E um ponto muito importante também, acho que ligando com isso que eu falei, é aplicar as cores. Obviamente você pode aplicar as cores em planos maiores, mas se você quer ter um ambiente que você é daquele tipo de pessoa que, por exemplo, eu canso muito do espaço, então eu preciso estar mudando o espaço de casa toda hora.
E obviamente que eu não vou pôr um sofá que eu tenho que mudar o tecido dele, né, a cada ano porque eu enjoo. Então, você trabalha com as almofadas. com as almofadas, com os adornos. Então pode ser um ambiente com uma base mais neutra, vamos dizer assim, e aplicar as cores nesses pequenos objetos e almofadas que é fácil de você mudar e atualizar. Tem clientes nossos, por exemplo, que eles gostam de mudar a decoração de verão e inverno. Então no inverno troca as cortinas por uma cortina num azul mais escuro. Mais com tecido mais pesado, né? Mais confortável. Pesado, um tapete também um azul mais pesado. E no verão você muda tudo isso que está no azul mais escuro para um azul mais claro. Então traz um dinamismo, né, pro ambiente, porque os espaços eles precisam ter essa vida, né? Não pode ser um espaço frio e sem sentido. Aproveitando um gancho do Diego, que ele falou sobre o projeto da paleta de cores, acho legal contar para vocês que, da onde vocês tiram as inspirações, né? Esse projeto que o Diego mostrou agora do apartamento da praia, nós fomos visitar o empreendimento, fomos até a sacada, uma belíssima paisagem, tiramos uma foto. O que a gente via? Céu azul, mar azul, areia e uns coqueiros. A princípio, só uma foto. No processo de criação, a gente falou, por que não utilizarmos a foto como base de paleta de cores? E foi o que aconteceu. Então nós temos um apartamento clean, no sentido de uma base clean, mas pontuamos um sofá azul, uma almofada azul claro, um adorno azul também que combina. Então é isso que o Diego quis dizer. De repente é mais fácil, para quem não tem medo de arriscar, fazer uma base neutra e você dar uma arrojada num quadro, numa almofada, numa manta, coisa que você fala assim, enjoei. Ou muda do inverno para o verão, tira e coloca outra coisa mais leve. Essa questão que o Zé contou até desse apartamento, às vezes você precisa procurar um conceito para um projeto, né? O cliente quer você está procurando um conceito para a tua sala. E nesse projeto em especial, o conceito já estava ali em volta. Então, às vezes, na janela. Então, muitas vezes o conceito já está no mesmo ambiente. Então, só você olhar o entorno da onde está a tua casa, ou o teu apartamento, ou a tua empresa, você já consegue captar o conceito ali mesmo. Hoje mesmo a gente teve uma reunião com um condomínio que a gente vai atender, que o nome do condomínio é Van Gogh. Então a gente falou, o conceito tá no próprio nome do condomínio. É um condomínio que não tem muita cor, e a gente falou, não, vamos utilizar o Van Gogh, que é o nome do condomínio, como conceito, e a gente consegue aí trazer as cores das obras do Van Gogh e aplicar nesse projeto. Então vale muito a pena você olhar o entorno do ambiente, do espaço, da casa, porque às vezes o conceito já está ali e é só uma questão de você viver e perceber a vivência ali do local para chegar aí na conclusão do conceito. Então isso é muito importante. Vamos pensar assim, já temos agora uma paleta de cores para seguir, então você está passando numa loja, tem lá promoção de almofada, abre no celular, cabe no projeto? Cabe. Show. Então, pode parecer bobo, mas a gente acha que funciona, assim, tem funcionado. E assim, depois da paleta de cores definida, a gente já consegue ver essas questões de mobiliário e tudo mais, mas acho que é interessante a gente partir do momento da paleta de cores definida para esses materiais mais brutos, como por exemplo a pintura das paredes e os próprios revestimentos que vocês vão utilizar. Então aqui tem um exemplo bem legal, continuando no tom de azul, tem essa paleta aqui embaixo com vários tons que vão desse vermelho até o marsala. Então aqui a gente tem o revestimento da Insepa, que ele reflete muito isso. Então se você define aquela paleta que a gente mostrou aqui, você já consegue, por exemplo, falar, esse revestimento vai conversar com o meu projeto. Porque ele tem o tom de azul, tem esse tom, né, mais quente, e isso está aplicado no revestimento. Normalmente os revestimentos são extremamente pensados, né? Então por isso que você já encontra paletas dentro dele. E se você analisar essa paleta lá anteriormente, como a gente falou, você vai desenrolar a escolha de revestimentos de uma forma muito mais fácil. E gente, o pessoal da Insepa, eles buscam inspirações fora, não é simplesmente vamos fazer uma peça, tem muito trabalho por trás, assim. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o showroom deles, reconhecer não, porque a gente já conhecia, mas enfim, de visitar na semana passada, incrível, as cores são super bem pensadas. Vou mostrar agora como o Diego mostrou, olha só como combina com esse azul. Eu acho um pouquinho, senão hoje não parece. Então é um azul bem forte, mas olha como valoriza o azul da outra peça. Né? A gente poderia colocar um branco? Sim, um bege também, mas assim, quem gosta de cor, né? Colocar o azulzão assim perto dessa peça fica muito interessante. Então temos, né, paleta de cores definida, que daí já nos abre o leque, né, para definição desses materiais mais brutos, vamos chamar assim, de obra civil, que tem os revestimentos,
a pintura. Eu acho que uma dica bem legal também para essa parte da pintura da parede é utilizar a tecnologia, né, que a gente tem aí, que está tão evoluída e serve para nos orientar, é utilizar a tecnologia para ajudar nesse momento. Então, os aplicativos hoje das marcas de tinta, eles já oferecem, quase todos, a opção de você tirar uma foto do espaço e daí dentro do próprio aplicativo você vai escolhendo as cores de tinta que as marcas vendem e ele já vai aplicando nas paredes. Então uma mão na roda. É uma mão na roda e é muito bom você poder fazer isso antes mesmo de pensar no mobiliário ali, porque você já vai criando o abraço que a gente fala, né? O abraço, até para vocês entenderem um pouco mais por que a gente fala isso, uma vez uma cliente nossa chegou pro nosso escritório e falou: eu quero uma sala, eu quero um ambiente que me abrace. E a gente entendeu muito bem essa filosofia dela e a gente aplica isso até hoje aqui no escritório. Acho que uns 10 anos atrás a gente fez esse projeto e é um conceito que segue a gente, porque realmente você está dentro de um espaço, você precisa que esse espaço te abrace. E o abraço inicial começa na definição dos revestimentos, do piso e das cores da parede. Realmente, verdade. Vamos continuar nessa linha de mostrar só mais umas combinações para ver, sem cor agora, pensar uma cor mais básica, né? Então, aqui a gente tem mais uma combinação em tons de bege, né? Esse tom meio com cinza junto. Essa aqui também são peças da Insepa. Olha, como é essa cor aqui, né, que é mais escura, deixa eu segurar esse aqui se eu coloco outro. Essa cor escura desse revestimento combina com esse, ó. Aqui é só um exemplo, né? Sim. Mas só para vocês verem, ó, como tem as conexões. Não é nada por acaso, né? Então, provavelmente você consiga fazer uma paginação com esses dois revestimentos, porque eles têm cores que se interligam entre si, assim. E claro, uma base neutra, né? Uma base neutra fica mais fácil de você aplicar, de repente, numa parede, um revestimento um pouco mais arrojado. E os neutros também têm cores complementares, né? Sim. As cores complementares, além de elas seguirem esse molde que a gente mostrou aqui, ela tem também esse molde que são pelas laterais, tá vendo? Então, por exemplo, ó, vou pegar o tom de verde, ele vai combinar com o rosa e com o azul. A gente até tem um exemplo aqui, quase lembra aí as cores da Mangueira, né, da escola de samba. Mas esse trabalhar com o triângulo, né, vamos chamar assim, é uma forma de você explorar mais... Azul. Ó, entendeu? Então é uma forma de você, se você gosta mais de cor, tenta trabalhar com o triângulo dentro do círculo, que você vai ter aí mais opções um reflexo bem diferente, vamos chamar assim. Bem legal essa questão. Procurem no Google, enfim, círculo de cores, que tem vários tipos, né, de várias formas, e cada um vai, enfim, gostar de algum, assim, mas a gente julga bem importante. Acho que após esse momento aí das cores, né, e da definição ali já de revestimento e cores de parede e tudo mais, a gente já pode começar a partir para a parte de marcenaria. A parte de marcenaria normalmente ela precisa ser extremamente pensada, né? E se você quiser partir aí para algo mais simples, vamos chamar assim, algo simples não vou usar essa palavra, para algo mais prático, você pode partir para mobiliário pronto, né? Eu acho que antes da gente entrar nisso, o que você acha de falar sobre layout? Ótimo, vamos lá. Porque o layout, às vezes, falando sobre mobiliário solto, ajuda muito. O que é o layout? É você pegar a nossa salinha lá, vamos continuar com o exemplo da sala, e você falar, cabe em uma mesa de 4 lugares, 6 lugares, um sofá, uma luminária e uma estante. Você faz isso no layout, né? Nós normalmente fazemos no layout, vai mostrar, Diego? Aqui é um exemplo de layout. Tudo que cabe. Eu vou só grudar aqui para vocês conseguirem ver um pouco mais, mas o layout é basicamente em planta, tá vendo? E daí a gente já começa, por exemplo, a especificar cor, imagem de referência e também já começa a trazer alguns mobiliários. Então o layout é para a gente entender, ó, essa parte da sala vai funcionar dessa forma. Então, enfim, o layout é na verdade a planta, né? Então a gente consegue ver aqui alguns modelos aí interessantes de layout, de quão importante ele é. A importância do layout é você definir circulações, por exemplo. Às vezes você, vou colocar uma poltrona, e daí você coloca no layout e você vê que não cabe poltrona, vai ter que ser uma cadeira. Só um exemplo, claro. Mas ajuda muito a definir essa linha, assim, não, cabem 6 cadeiras, não cabem 8. Né? Quero uma circulação mais generosa. Nós atendemos bastante pessoas com PNEs, né, portadores de necessidades especiais, assim, circulação de cadeirante é 1,20. E isso é a prioridade, né, num projeto assim.
Então, no layout, a gente vai traçando as linhas de circulação dos clientes que têm necessidades especiais, que é a coisa mais importante. Não adianta você ter uma cozinha maravilhosa que você não consegue passar com a tua cadeira. E o layout ajuda muito, né? Até para os clientes entenderem, ó, a gente faz umas linhas bem marcadas no projeto mesmo assim. Então, aqui é a circulação, ela está com 1 metro, 1,20 m, justamente por isso. Então, o layout é extremamente importante e também você já consegue fazer anotações de medidas, né? Não precisa ser aquela medida que a gente comentou no começo, né? Minuciosa, mas assim, essa poltrona tem tanto por tanto, essa mesa tem tanto por tanto. Sim. Projeto de restaurante, por exemplo, você tem que cuidar do layout, porque a pessoa vai no restaurante para ter uma experiência, né? Para viver aquele momento. Então, não vai fazer um layout apertado em que Ninguém ela vai gosta de bater cadeira no vizinho, né? quase sentado na mesa do outro. Então, essas questões são muito importantes. E um restaurante, ele vai receber vários tipos de pessoas. Não só portadores de deficiência, como a gente falou, mas também idosos que usam cadeira de rodas. Então, assim, as circulações são extremamente importantes. Às vezes a gente olha planta de construtora, né, quando você vai comprar um apartamento, e normalmente aquelas plantas, elas estão assim, né, Zé? Você olha ali e fala, essa vai caber igual tá aqui, a poltrona com a mesa de jantar. Mas eles colocam, às vezes, ali só uma representação mesmo. Que pra mostrar o que pode caber, né? E que na prática, às vezes, não funciona. Às vezes eles têm ali na planta uma poltrona que tem o tamanho da cadeira, da mesa de jantar. Então, são referências, às vezes, que não batem, que é muito uma questão até de marketing para venda, né, daquele apartamento. Mas uma referência visual, né? É uma referência visual. Então, assim, independente se o empreendimento já tem uma planta para você seguir, você tem que analisar esse layout novamente com calma, para que você veja se realmente tá dentro daquilo que você espera para você e para tua família. Falando sobre o layout, uma coisa que eu acho bem importante comentar também é que se vocês já tiverem um orçamento, quero gastar tanto na sala, é perfeito. A gente gosta de trabalhar com esse budget assim, tipo assim, quero investir tanto nisso. Porque daí você vai direcionando o que é mais importante. Não, vamos ver o sofá primeiro. Ou não, dá para fazer tudo de uma vez. Ou ainda vai que sobra para fazer o lavabo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ter esse número, né? Vamos investir tanto, para nós ajuda a direcionar, né? Então, assim, a gente sabe que um sofá é mais caro do que uma cadeira, então, assim, vamos optando por essas coisas maiores, como o Diego falou, os objetos de destaque no ambiente, né? Essa parte do orçamento realmente é bem importante, ela guia aí a você em todo o contexto, né, do restante. Normalmente, quando a gente pega um cliente, a gente gosta que ele já passe para a gente quanto ele pretende gastar, para que a gente possa criar dentro dessa realidade dele, né? Então, realmente, aí o orçamento é um ponto aí bem importante mesmo, como o Zé falou. E voltando a falar sobre medidas, a importância de você ter as medidas é porque você depois, no projeto feito, você vai conseguir orçar muito próximo da realidade. Eu acho que tem 1 metro, daí tem 1,50 m. Para orçamento, isso é quase metade do valor a mais, né? Então, quanto mais as medidas minuciosas que a gente comentou agora há pouco, mais próximo da realidade vocês vão conseguir ter esse retorno de orçamentos. E acho que é importante também pontuar assim que existe 3 caminhos, né? Se você é uma pessoa que você já tem aí um feeling para decoração e consegue decorar a casa sozinha... Galera do it yourself, faça você mesmo. E você consegue muito bem utilizar essas dicas que a gente está dando. Outro momento, talvez importante, seja você ir atrás de um profissional. E quando você chega num profissional, existe N formas de você contratar ele. Ou com um projeto, como normalmente acontece, né? Completo, com perspectiva e tudo mais. Ou consultoria. Tem alguns profissionais que dão consultoria e eles podem estar ali orientando vocês nesse momento sem envolver desenhos. Então tem vários cenários, né? Às vezes as pessoas têm em mente que contratar um arquiteto, um designer é uma coisa, né? Um valor só um formato, altíssimo, né? É só um formato. E não, é uma área multidisciplinar, vamos chamar assim, e uma área que tem N formas de você trabalhar. Então, partindo agora, depois desses pontos que a gente falou, a gente pode começar aí pensar na marcenaria, né? Na parte do mobiliário. Então, a marcenaria é sempre sob medida e elas necessitam um detalhamento técnico. Então, obviamente que por conta própria é muito difícil você conseguir fazer um detalhamento, você vai precisar de um profissional para esse momento, ou quem sabe até da ajuda da loja que vai Várias vender lojas têm serviço. esse momento para você. Então, para vocês entenderem o que é um detalhamento,
Um detalhamento técnico é basicamente uma planta que vem com todo o projeto cotado, né? Então tem todos os detalhamentos necessários para a execução da marcenaria, como vão funcionar as gavetas, como vai abrir as portas. Isso tem que ser planejado. Se não for planejado, realmente não acaba não saindo do papel. Acho legal pontuar também que nós, por exemplo, aqui no estúdio gostamos de ter a prancha da marmoraria, que foi o que o Diego mostrou aqui agora. Você tendo um projeto definido, você consegue mandar para a marmoraria A, B e C, e todas elas vão orçar a mesma coisa. Ah, mas o orçamento é mais caro. Tá, mas você orçou a mesma pedra, com a mesma espessura, com o mesmo acabamento? Não. Então, tá orçando maçã e banana, são coisas diferentes. Então, acho que isso é uma coisa bem bacana, nossos clientes também gostam bastante dessa forma que a gente, né, foi desenvolvendo aí durante esses 10 anos. Então, saiu uma prancha só, marmoraria, e vai para A, B e C, e vocês têm um retorno de cada marmoraria, e aí sim vocês conseguem fazer um comparativo real, né? Mesma espessura, mesmo material, mesmo acabamento. E isso serve para todos, não só para marmoraria. Iluminação, tinta, enfim, todos os processos do projeto. Com layout definido, paleta de cores definida e também já essas áreas de marcenaria definida, né? Aqui vai ficar o armário, aqui vai ficar a mesa, aqui vai ficar isso. A gente já começa a pensar na parte do projeto de iluminação. Como a gente fala normalmente aqui no estúdio, o projeto de a iluminação do ambiente é o que traz a vida, né? A alma do projeto é a iluminação. Então você tem que analisar ela sempre com muito cuidado e com essas etapas já finalizadas de layout, as áreas de marcenaria, a gente já começa a imaginar onde vai ficar o pendente, porque a gente já sabe onde vai estar a mesa de jantar, onde vão ficar as dicróicas, os perfis iluminados de LED agora, né, que são em alta, então onde ele vai ficar. Para você definir essa parte da iluminação, você já tem que ter o layout definido e também essa questão da onde vão ficar aí as circulações e os pontos de marcenaria. Olha, a Cíntia está comentando que o som está um pouco baixo. A gente vai tentar falar um pouco mais alto, então. Obrigado por avisar, Cíntia. Vamos lá. Melhorou agora? Vamos falar um pouquinho mais alto, então. Se tiver baixo o som, vocês avisam a gente aqui, tá? Vou aproveitar e pegar esse gancho que o Diego falou em relação da iluminação. É uma coisa muito importante em relação principalmente a coisas coloridas. Esse azul que a gente está mostrando para vocês aqui na iluminação do escritório se comporta de uma forma. Lá fora, com sol, se comporta de outra. Dentro de um ambiente com a luz branca, por exemplo, é completamente diferente. Então, às vezes, vai na loja, gostou do revestimento, chega em casa, não é a cor que eu gostei, a cor está diferente. Tem que levar em conta, sim, a questão da iluminação. Percebam que as lojas, hoje em dia, já têm as 3 iluminações instaladas. Ou, se não tem, estão providenciando, mas, assim, percebemos isso no mercado. E para quê? Para mostrar justamente para o cliente qual é a iluminação do seu apartamento. Iluminação amarela, né? Então, o revestimento se comporta dessa forma. No restaurante a iluminação é 4000K, que a gente chama de iluminação branco neutro, que se comporta de outra forma. E isso com tudo, né? A Suzane falando de novo que a iluminação acaba criando vários cenários dentro do mesmo ambiente. Exatamente. Com certeza. Se a gente desligar essa iluminação que tem aqui, é outro ambiente. Vira outra coisa. E assim com todos os outros, né? Um revestimento virado para a janela é uma situação. Um revestimento ao contrário da posição da janela é outra cor, o mesmo revestimento. Então é bem bacana isso que você comentou da luz, porque faz bastante diferença, e principalmente em cores, né? Acho que ainda dentro dessa pauta que o Zé tá falando agora, a parte de cor é muito importante. Então, assim, no desenrolar da obra, o eletricista, antes mesmo de chegar à marcenaria, mobiliário, o eletricista vai vir, colocar toda a parte de iluminação, daí vai vir o forro, né, que vai fechar, e daí a instalação da luminária. Depois desse processo que vem basicamente a pintura. Então, hoje em dia, todas as marcas de tinta, elas já têm, né, os color tests que a gente chama. O que é o color test? São pequenas porções da tinta, né, que as marcas vendem, que elas vendem para você fazer um teste em casa. Então, assim, quero que essa parede seja no azul turquesa. Compra um color test antes e pinta um pedaço da parede no ambiente que vai ser mesmo, para você entender como essa cor vai funcionar dentro da iluminação daquele espaço. Isso é muito fundamental. O pessoal está perguntando aqui também sobre como vocês testam iluminação no software.
Eu entendo que cada escritório tem um software, o software que nós utilizamos, ele já tem essas opções de cores. Então é o branco neutro, que é o 4000K, o branco quente, que é 2703, e o branco branco, que é 6000K. Então a gente já consegue simular isso na perspectiva, colocando a luz certa. Então a gente assim sempre tenta chegar o mais próximo possível da realidade com as nossas perspectivas, para justamente não ter essas surpresas. Imaginei que fosse ficar de uma cor e é de outra. E assim, a iluminação, como o Zé falou, ela tem esses vários tons que são, né, 4000K, 3000K, mas assim, normalmente o público em si não entende muito essa parte técnica que é o que a gente entende. Então, entende como? Entende a luz amarela e a luz branca. Então, assim, não jamais, né, mas a gente costuma falar, jamais trabalhar com iluminação com a luz branca, vou chamar assim, né, não vou usar o termo técnico, dentro da casa. Então, assim, hoje em dia as lâmpadas, elas já têm um tom muito mais parecido com a luz do sol, que tem uma economia tão eficiente quanto a luz branca e traz um conforto visual muito maior. Então, assim, foge sempre da luz branca. A luz branca a gente usa para ambientes técnicos, que normalmente não é o que a gente encontra numa residência. Residência a gente procura uma iluminação como tem aqui atrás, uma coisa quente, gostosa, para você ficar olhando. O branco, se você ficar num ambiente branco 24 horas, o teu corpo vai entender que você tem que trabalhar. Não vai entender o ciclo arcadiano, né, que é o sol nascendo, o sol se pondo. Quem trabalha em escritórios fechados tem essa questão. Então, em escritórios fechados, a gente tenta simular a iluminação lá de fora, né? Para você poder se sentir confortável, de repente vai baixando a luz, tá na hora de eu ir embora porque a luz está baixando, está ficando mais laranjada. Assim como o amanhecer também. Dá para utilizar, né, da iluminação para criar essa experiência. Tem até um caso que a gente já fez aqui no escritório. A gente criou um painel que era chamado LED Window. Ele até teve um reflexo aí dele, ele repercutiu na mídia no Salão de Milão. Mas era um painel que a gente colocou fita de LED em volta dele. Ele era um painel para ambientes comerciais, que não tem muita janela, mas que a gente queria que o funcionário tivesse uma qualidade de vida mesmo, de experiência trabalhando. Então esses LEDs, eles iam mudando de cor conforme o horário do dia passando, e ele tentava imitar a iluminação que tinha na parte de fora, a iluminação natural, dentro do espaço. Então isso trouxe uma melhora no trabalho extremamente significativa para os funcionários. E aí a gente começa a perceber o quão importante a iluminação é dentro de um espaço. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem mais acesso à tecnologia, então tem lâmpadas RGB que vocês conseguem mudar do branco quente, branco neutro, branco amarelo. E é muito interessante você ver como se comportam os materiais, né? Se você pegar um objeto verde e ligar numa luz vermelha, ele vai ficar preto. E por aí vai. Então, assim, tem essas dicas, assim, e tudo mais. Mas essa questão das lâmpadas, né? Então, cada vez está mais próximo da gente, na palma do celular, mudar a cor da luz do ambiente. Então, isso tem refletido bastante, assim, de como as pessoas estão se enxergando e comportando nos espaços. Tem até um caso que a gente ficou sabendo uma vez, que era um dono de uma churrascaria, que ele queria fazer uma iluminação diferente. Então, o que ele fez no buffet? Ele colocou lâmpada azul. E o azul com a carne, né, que ficava embaixo, deixava a carne numa cor verde, que parecia que a carne estava podre. Então você começa a perceber o quão importante a iluminação foi e como ele acabou ali querendo trazer algo diferente e errou, né, completamente nessa parte voltada a alimentos, né? Alimentos, assim, a carne realmente fica verde com a luz e não fica nem um pouco atrativo, né? É verdade. Enfim, pós esses momentos que a gente falou agora já, layout, paleta de cores, definição de revestimento e até a parte da marcenaria, desenhos, os desenhos, detalhamentos e tal, a gente parte para um momento aí que podemos chamar que é o momento mais gostoso do projeto, que é a definição do mobiliário solto, né, que é quando você vai na loja comprar um mobiliário solto, e também dos acessórios e adornos menores. E é nesse momento, novamente, que a paleta de cores é muito importante estar com você. Então, a escolha e a definição desses adornos menores, das próprias almofadas, tapete, cortina, isso acontece depois que todo esse processo que a gente contou já passou e já está 100% finalizado na obra. A Insepa, por exemplo, ela oferece essas peças que são pequenininhas justamente para facilitar a nossa vida e a vida dos nossos clientes.
Então, você pode ir com essa peça, você vai com um pedaço do piso, você vai com um pedaço com a cor da tinta na parede, numa loja de decoração, por exemplo. Fica muito mais fácil você ver que a almofada combina, que objetos combinam, que objetos que contrastam, né? Ah, eu vou comprar um objeto azul. Às vezes fica meio xoxo, vamos pensar no vermelho. Daí a gente lembra lá da Amélie Poulain e do círculo de cores que o Diego falou. Então, assim, essa questão da INSEP oferecer essas pecinhas, né, esses exemplos dos revestimentos que eles têm, é muito legal, porque daí você coloca isso debaixo do braço com a paleta de cores e você sai procurando. E vai, na verdade, agregando, né? Chegando na marcenaria, você pede, se você tiver a possibilidade, pede para o marceneiro também te entregar uma amostra da madeira, porque daí você vai ter sempre essa composição para te acompanhar. Na hora de comprar um sofá, um tapete, você vai pôr ali a amostra da madeira, com a amostra do revestimento, com a paleta de cores, e você começa a ver esse mood board, vamos chamar assim, daquele ambiente, como ele vai ficando, e ali você vai adequando a compra que você está fazendo para que seja aí uma compra que realmente case com aquilo que tem lá. E essa questão do mood board que o Diego falou é muito importante, você espalhar numa mesa várias cores, por exemplo. E naturalmente o olho já vai vendo, gostei dessa com essa, aquela lá achei muito forte, essa daqui eu não gostei. E daí o que é o mood board? É esse quadro de texturas e cores e materiais que a gente escolhe, que vocês vão escolher para o projeto. Tendo isso em mente, fica muito mais fácil você ir atrás de cortina. Às vezes você passa, isso daqui talvez fique bom. Então é bem bacana. Alguém perguntou aqui, ó, a Clarice perguntou: quando já temos o mobiliário, vamos aproveitar em outra casa, como seria a partida para fazer o restante? A gente adora fazer isso. A gente tem muitos clientes que têm aqueles mobiliários bem antigos, de madeira maciça, né? Afetivo, né? O mobiliário que era da bisavó. Então, quando tem casos que esses mobiliários já existem e você quer trazer ele para esse projeto novo, daí esse mobiliário acaba sendo quase que o conceito e o objeto de destaque. O objeto de destaque. Então, tudo gira em torno dele. Você pode, obviamente, fazer um retrofit. Esses dias, por exemplo, a gente pegou... Eu até vou procurar se eu acho a foto desse projeto aqui para mostrar para vocês. Mas a cliente, ela tinha uma cristaleira muito antiga, de madeira maciça, tipo, jamais se desfaz o mobiliário daquele. E ela queria trazer para o projeto que a gente estava fazendo. O que a gente sugeriu para ela? Pintar toda aquela cristaleira de azul laca, naquela tinta laca brilhante, que já traz um acabamento para madeira. E ficou uma peça espetacular que acabou se tornando aí a peça destaque daquele espaço e tirou o partido desse azul para criar todo o restante do ambiente, né, em si. Eu acho legal comentar sobre essa cristaleira que o Diego está comentando, porque também nós tivemos o cuidado de trocar os puxadores. Então a gente colocou puxadores com acrílico, com acabamento e tudo mais. Então assim, o móvel ficou muito bacana. E a parte mais bacana talvez disso é você ter um móvel antigo, de família, de afeto, mas com uma cara nova. Então ele pintado de azul ficou realmente muito legal. O Diego está procurando a foto aqui, a gente já vai mostrar para vocês. E é exclusivo, né? Então assim, aquele móvel era teu, da tua avó, da tua bisavó, e hoje você deu uma repaginada e o resultado fica show e exclusivo teu. Ó, esse aqui, ó, a gente tem uma dificuldade de ver porque é tela com tela. Opa! Mas ó, é essa cristaleira aqui, que era uma cristaleira bem antiga. Então o que a gente fez? Colocou a cor como a gente falou e essa cor acabou se refletindo em todo o resto do espaço. Se vocês verem aqui do ladinho tem um quadro que a gente já puxou na mesma cor. As poltronas. Ó, o vermelho, que é o complementar que a gente viu ali, né? Vamos pegar aqui novamente a tabelinha, ó. Tons de azul, tem os tons mais quentes. Então aqui é um ambiente que a gente assinou que dá para ver muito bem esse reflexo, né? Mobiliário antigo, mobiliário solto, as cores combinando. E se vocês repararem, nesse ambiente em especial, a gente não tem iluminação nenhuma no teto. Toda a iluminação é feita de forma, como é que eu posso chamar, Zé? Forma indireta. Então tem os abajures e tudo mais. A gente costuma falar assim, a iluminação ideal é aquela iluminação que você não vê a lâmpada, que ela não vai te ofuscar. E nesse projeto a gente tem isso muito bem refletido. Mas vale a pena falar também que nessa sala ali é um L de janela. Então tem janela de um lado e janela do outro. É um prédio no centro, que ajuda muito na questão da iluminação. A gente gosta muito disso, de explorar a iluminação natural, né? A sustentabilidade, ela já não é mais um tema, né, um embrionário como era alguns anos atrás. Ela é um tema atual que não tem como a gente fugir dele.
Então, se você tem iluminação natural no espaço, explora e abusa dela, porque além da economia que você vai ter, você está criando um projeto eficiente e sustentável, né? Até certo ponto. E a sustentabilidade, acho que ela não se reflete só na iluminação, ela se reflete numa forma de usar um revestimento, de você reaproveitar mobiliário e até de utilizar mobiliários de uma outra forma. Vamos usar um exemplo aí, a gente fez uma vez um projeto comercial em que a gente fez uma poltrona dentro de uma cabine telefônica, que era uma cabine telefônica que estava jogada na rua, que já era velha, iam descartar, e a gente pegou, fez um retrofit dessa peça e utilizou como poltrona, e isso foi um boom, assim, a poltrona saiu até na capa de jornal, porque o pessoal realmente viu o quão legal era ser sustentável nessa questão de utilizar uma peça que não tinha mais uso. Bem falado, muito legal mesmo. Voltando a falar um pouquinho agora, a gente na verdade ia falar sobre reaproveitamento no final, a peça da avó, que nem o pessoal comentou ali, o projeto ficou mara, obrigado, ficou lindo mesmo. Que bom. O reaproveitamento de peças. Então assim, se você já tem um sofá que você gosta, se você já tem um armário que você gosta, utilize. Mas não combina com o projeto, sim, dá para fazer combinar, né? Basta lá, segue as dicas que a gente falou, tabela de cores, as tendências e tudo mais, você vai acabar chegando, olhando, né? A gente tem essa questão muito visual. Você olhando o móvel consegue deixar ele agradável. De repente não precisa pintar de azul, pode só deixar na madeira natural, como acho que a Silvana comentou, que ela preferia na madeira natural. Madeira natural tem o seu valor, nós adoramos. Naquele projeto específico a gente queria realmente trazer um ponto de cor, mas acho que bem válido a madeira natural. Você fazendo um retrofit numa peça de madeira natural, vira outra peça. Sim, né? A madeira ela tem a vantagem que ela aquece o espaço, né? Aqui em Curitiba, que normalmente quase todos os dias do ano a gente tem pouquíssimo sol, então a cidade é muito cinza, explorar a madeira dentro dos espaços acaba trazendo esse conforto, né? Ele aquece o espaço de certa forma. Então a gente começa a perceber o quão importante é o uso do material dentro de um espaço, que você consegue com ele mexer até com as sensações do usuário daquele espaço, né? Vou fazer um link também no showroom da Insepa, na fábrica na semana passada. Eles fizeram isso para provar pra gente. Um ambiente inteiro vermelho, um ambiente inteiro verde e um ambiente inteiro bege. Inteiro amarelo. Amarelo. Era o mesmo ambiente, com as mesmas coisas, mas em tons diferentes, né? Então, assim, é muito bacana essa sensação. Assim, o vermelho, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas traz aquela coisa, assim, quente, gostoso. O verde, minha cor favorita, assim, deixa você relaxado, floresta, plantas. O amarelo, uma coisa mais calma, mais zen. Então, assim, as cores, a gente gosta bastante de usar cores por vários motivos. Um deles é porque a cidade já é bastante cinza, então vamos colocar a cor sim, mas tem uma dosagem, né? Não dá pra... Até dá pra você misturar, mas assim, mistura dentro do círculo de cores. E daí não tem erro, você faz uma composição bonita, né? Uma composição que vai conversar com quem está vivendo o espaço, né? Os espaços, eles têm que ter emoção, né? Você tem que entrar no espaço e se sentir acolhido, principalmente nos comerciais, né? Então é muito fundamental mesmo esse momento. Gente, estamos quase finalizando, falta mais ou menos uns 8 minutinhos, aqui 7 minutinhos. Se vocês quiserem abrir para pergunta, fiquem à vontade. A gente vai só recapitular tudo que a gente falou, de repente, para quem entrou um pouco depois. Mas já vi ali o pessoal comentando que gostaram das dicas. Então, que bom. Estamos aqui para ajudar e apesar de ser bem rapidinho aqui o nosso momento, né, a gente tem que falar aí bem rapidinho de cada dica. Eu acho que são dicas aí bem importantes para que você possa startar o teu projeto de uma forma mais inteligente. Então vamos voltando do começo. Vamos fazer Então começamos normalmente, né, definindo o estilo, conceito, chegando ali na parte de brainstorm, referência e tudo mais. Depois a gente parte aí para a parte da medição, né? Que super importante medição, volto a falar, quanto mais medidas, menos problemas lá na frente. Meçam tudo que puder, tomada, altura de janela, buraquinho na parede, faz diferença. Faz diferença sim. Depois dessas medições a gente parte aí para a parte dos layouts, né, que são aí importantes, que é onde a gente define onde cada coisa vai ficar. Pós-layout a gente já consegue ir para as cores, né, que também são aí uma das partes mais importantes do projeto. Depois das cores a gente parte para a definição dos materiais brutos, ou seja, revestimento, tinta. Vamos pegar esse exemplo aqui que eu achei bem legal.
Aqui de azul. Ó, esse revestimento aqui, um combinando com o outro. Um valoriza o outro. Eles não brigam entre si. O azul ajuda esse ajuda o azul. Então sempre tem essa questão assim deles se valorizarem. Depois dessa parte, então, da definição dos revestimentos, a gente vai daí para a parte da marcenaria, né? Onde a gente desenhos, já começa né? a pensar marcenaria e detalhamentos, que eles basicamente conversam, né? Eles funcionam juntos. Ou, de repente, mobiliário solto, né? Também. Mobiliário que já tem e tudo mais. Também. Depois dessa questão, a gente vai daí para a parte de iluminação, que é aí a alma do projeto. Pesquisem mais, quem sentiu vontade de pesquisar mais sobre iluminação. É um mundo assim, muito fascinante. E realmente faz diferença sobre essas coisas que a gente comentou, a cor da lâmpada, onde colocar, se ofusca, se não ofusca. Depois da parte da iluminação, mobiliário solto, acessórios e a parte de tecidos. Então essas são basicamente aí as etapas, bem um resumão, vamos chamar assim. Um resumão do nosso jeito, né? Um resumão do nosso jeito, né? Cada escritório projeta de uma forma, então essa foi a logística que a gente encontrou nesses nossos anos aí de escritório de fazer um projeto eficiente. Tem gente perguntando aqui o nosso arroba, para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, a Instepa postou no perfil deles já uma laminazinha onde a gente está marcado, tá? Mas eu vou falar aqui também. O nosso estúdio é @Estúdio Pantaroli Miranda, estúdio com um E, tá? A gente gosta muito da brasilidade, então a gente escreve aí Estúdio Pantaroli com 2 L's e Miranda. E o Zé Pantaroli, Zé com H, @Zé Pantaroli, e o meu, @Diego Miranda Leite. Tá, então mas lá sigam a gente também. A Instepa postou, né? O nosso arroba lá, então entrando no arroba do estúdio, vocês conseguem encontrar a gente, conseguem encontrar os nossos trabalhos e a gente sempre tenta lá ficar munindo de informações e curiosidades do dia a dia e tudo mais. E se tiverem alguma dúvida a mais, a gente tá aqui também para poder aí ajudar todo mundo a esclarecer aí esse. Estão perguntando como entram em contato com a gente. Olha, no nosso site, no nosso Instagram, em algumas das nossas plataformas vai ter alguma coisa direcionando ou para o direct do Insta ou até para o WhatsApp comercial. Então, em algumas das nossas qualquer uma das nossas páginas, na verdade, vai ter uma informação, vai ter um contato que vocês conseguem chegar até a gente. Eu vou escrever agora, eu entrei com o meu perfil aqui na live, eu vou escrever os nossos arrobas ali para quem tiver interesse de seguir aí a gente um pouquinho, tá? Eu vou pôr aqui o do estúdio, né? Daí dá pra todo mundo já ver aí direto. O do Zé. E tem também o meu, que eu mando aqui agora. Então, e quem não chamem a gente para conversar, sigam o nosso estúdio, a gente adora aí orientar, independente se contrata a gente como profissional ou não, a gente gosta sempre de estar aí ajudando vocês. A decoração realmente é um tema que a gente ama e a gente gosta de passar aí a nossa paixão também para todo mundo que tem interesse nisso. E vou ressaltar, sigam a Instepa. Quem quiser dar um jeito de marcar com o pessoal lá da Instepa para conhecer o showroom, porque tá incrível. Vale muito a pena. Ele vai fechar agora no final do ano, tem que ver certinho as datas, mas vai fechar porque eles já estão pensando, na verdade, no showroom novo do ano que vem, tendências e tudo mais, mas ainda vai que tem um tempinho aí porque é transformador o showroom em relação a revestimentos, em relação a cores e tudo mais. E agradecemos a Instepa pelo convite, pra gente é um prazer imenso poder estar aqui na página da Instepa, explorando um pouco o nosso conhecimento. Agradecemos também a todos vocês que acompanharam aqui esse momento da nossa explicação. Vi que teve bastante gente conhecida, bastante gente que a gente não conhece também. Esperamos que tenham gostado do nosso conteúdo, do nosso gostaram como a gente foi prático. A gente gosta de ser prático mesmo. E desejo aí para todo mundo uma ótima quinta-feira. A gente já vai encerrando aqui, que já tá dando aí o nosso momento, senão o Instagram já fecha aqui a gente automaticamente. Vamos dar tchau para vocês antes que eles fecharem na nossa cara. Pessoal, muito obrigado. Luz para todo mundo e prazer com vocês. Aí o que precisarem. Prazer. Sigam a gente que a gente vai conversando. Gente, valeu, obrigado. Até mais, obrigado gente. Obrigado pelo carinho. Ó, deu certinho. O time.